A gente continua na nossa cobertura das chuvas. Entre os municípios em situação de emergência, sem dúvida, União dos Palmares é um dos mais atingidos. A nossa equipe de reportagem voltou lá neste domingo e encontrou um cenário de destruição. Em Satuba, a força da água derrubou até postes e o acesso ao município de Satuba foi bloqueado. Acompanhe na reportagem de Alan Garcia. A intensidade da chuva derrubou barreiras, fez rios transbordarem, alagando estradas, arrastando vegetação, animais, postes, tirou tudo do lugar. A Polícia Rodoviária Federal já interditava a BR-316 quando nossa equipe chegou aqui tentando entrar em Satuba. Mas esse não é o único bloqueio. A gente passa agora, olha, mostrar a ponte que dá acesso à cidade também está bloqueada, mas porque o poste foi arrancado pela força do rio. Nós atravessamos a pé, chegamos do outro lado, mas é impressionante o estrago que está sendo feito lá dentro. A força do rio derrubou um poste que ficava em cima da ponte e que acabou arrancando este outro. Apesar da chuva ter diminuído domingo pela manhã, a correnteza permanecia feroz. As plantas arrancadas formaram ilhas ao longo do rio. Muitas ficaram presas neste trecho, juntos com galhos de bambu e lixo. No meio disso tudo, encontramos animais, também trazidos pela enxurrada. O tatu ficou agarrado nos galhos, na tentativa de não ser levado. O camaleão parecia não sentir o perigo. 51 municípios alagoanos atingidos pela chuva durante este final de semana estão em situação de emergência. União dos Palmares é um dos mais atingidos. O fornecimento de água e energia está suspenso desde sábado. Na zona rural, caminhões e tratores de indústrias foram arrastados. Quem mora na zona rural de União dos Palmares está acostumado com o período chuvoso, mas não com a enchente que foi registrada neste final de semana. No sábado, 5 casas foram destruídas e elas ficavam exatamente aqui. Agora que o nível do rio baixou, dá para ver a destruição. Aqui embaixo dessa lado aqui, ó, não tem mais um pé de nada. Levou tudo. O que vocês plantavam aqui? Macaxeira, feijão de corda, já estava fazendo as terras para melancia, muitos canteiros cavados plantados de feijão mulatinho ainda, de milho. Está tudo destruído, ficou tudo debaixo d'água. José Carlos disse que um carro foi arrastado pelo rio e que pessoas gritavam pedindo socorro. Olha, a gente estava lá e vimos quando vimos os gritos, né? Eles passando e gritando socorro, 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 até que a gente viu até também um grito de parece que tinha uma criança dentro também gritando. Essas pessoas que estavam gritando estavam dentro do carro? Dentro do carro. E o carro sendo levado pela correnteza? Pela correnteza. E quando chegou mais na frente, nós saímos correndo para ver se achava um canto melhor para ver se salvava, mas infelizmente pararam de gritar. Com certeza esse carro deve estar a fundo em algum canto por aí. Em Rio Largo, o nível do rio Mundaú aumentou e invadiu casas e lojas no centro da cidade. Teve gente que não conseguiu sair de casa. Não é somente a região central de Rio Largo, que fica lá atrás, que está sendo destruída pela enchente. O rio continua chegando com muita força. A água aqui mais parece uma cachoeira. A correnteza é tão grande que levou um pedaço da estrada. O trânsito na região foi desviado por causa do risco aos motoristas. Olha, imagens impressionantes. Você está vendo aí a força da correnteza? Primeiro, o Alan mostrou a situação de Satuba e de União dos Palmares. E essa última imagem de Rio Largo mostra claramente como a situação é muito mais crítica do que aquelas outras chuvas que caíram há alguns dias, né? Há 30 dias mais ou menos aqui em Alagoas. Você vê isso aí, é o centro de Rio Largo, olha só a quantidade de água aqui do lado, ó. Olha só a quantidade de água e a força da correnteza. Inclusive naquela outra imagem que a gente tem, inclusive na passagem do Alan, se a gente puder mostrar, você vê que parecia de fato uma cachoeira pela quantidade de água que estava chegando na cidade. Então veja, com uma força de água dessa, e olha que nessa região de Rio Largo, né, não é à toa que a cidade se chama Rio Largo, porque o rio alarga bastante quando passa pela cidade, ou seja, da outra vez o nível subiu, mas não transbordou, ou seja, ficou dentro da calha, como eles costumam falar, os técnicos costumam falar, dentro da área do rio. Quando você transborda, você mostra essa força aqui, ó, essa força dessa água, que parece uma cachoeira de fato, e você vê
como ela continuava forte. Essa matéria foi feita no domingo, tá? Ontem à tarde o Alan percorreu esses municípios. Há informação de que esse nível dos rios vai baixar, a CEMAR já confirma isso, mas que as chuvas vão continuar, ou seja, o estado de atenção deve continuar também.